Hoje nós vamos ter uma palestra aqui com o professor Tiago. O professor Tiago tem mestrado, doutorado, tem mestrado na Universidade Federal da Paraíba, doutorado na Universidade Federal de Viçosa, com um estágio sanduíche, durante o doutorado na Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, e uma das pessoas que com certeza mais dominam aí no Brasil a parte de produção de silagens de capim tropical. E ele está vindo lá do simpósio, estava dando a palestra lá no simpósio de forragicultura em Viçosa, e aí o Tiago teve que deu palestra lá de manhã, pegou o carro, foi para Belo Horizonte, pegou o avião, dormiu em Imperatriz, está aqui hoje de manhã, veio hoje de manhã e está aqui para atender aqui ao nosso público. Tiago, muitíssimo obrigado aí pela sua disposição de estar aqui conosco, e pelo esforço que você fez de enfrentar essa jornada aí. A gente sabe que se não for com muita boa vontade, a pessoa não vai encarar esse trajeto. O Tiago tem feito inúmeras pesquisas lá em Belém e no entorno de Belém, tem muita experiência prática para poder passar para a gente aí. Sem dúvida, é uma das vozes que precisam ser ouvidas, porque o Tiago é um pesquisador, um cientista de primeira linha, mas é uma pessoa que também está sempre junto com o produtor rural, e eu falo que a gente tem que fazer pesquisa, é bom, mas a gente precisa de tirar um pouquinho de tempo também para sentir um pouco a dor do produtor. Isso não é fácil, às vezes, por mais que a gente queira estar mais próximo, as condições que a gente tem na universidade nem sempre permite. Então, às vezes a gente não está mais próximo, não é porque não quer, porque às vezes a gente tem uma série de limitações práticas para poder fazer isso. Mas o Tiago aí tem conseguido romper essas barreiras e tem feito um trabalho interessante. Tiago, muitíssimo obrigado. Tá? E eu vou passar para você aqui, para você poder contar esses casos para nós aí. Obrigado, professor Nilman. Boa tarde, turma. Tem um desafio aqui que é ficar parado para o pessoal que está assistindo online, Já recebi as orientações que eu gosto de caminhar, vou lá atrás, mas tentar ficar quietinho aqui. Bom, gente, queria agradecer de coração ao professor Nilman e a organização do evento. Para mim é uma honra estar aqui. Eu estive no Produpasto de 2016, não foi, Nilman? E quando eu ainda era professor da UFG. Então, a satisfação está aqui, Queria ter assistido às palestras anteriores, de professores, foram meus professores, como o professor Edênio, contemporâneos, como o professor Matheus. Então, é uma satisfação, é uma felicidade grande estar aqui, certo? E aí, turma, como o professor Nilman disse, a gente vai aqui contar alguma história e trazer algumas provocações e questões mesmo, E tenho falado que meu objetivo é provocar e a gente discutir, Aqui não trago verdades absolutas, mas um pouco da experiência do que a gente está fazendo lá e também em outros lugares, Então tem muitas ideias aqui de outros colegas e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Antes de começar, já agradeço, e falo que eu aqui represento a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia, que eu sou o atual coordenador, e o GEFAM, que é o grupo aí que tem 15 anos de criação e faz pesquisas na Amazônia, voltadas para o bioma Amazônia, mas aí na área de conservação, de manejo, de estoque de carbono, e eu sou um dos coordenadores há 7 anos desse grupo. Então tem muita gente aí, muita história, de dados, de pesquisa e também de extensão, como o professor Nilman falou. Bom, turma, o que eu achei interessante da temática, A gente trazer silagem para dentro de um evento só de pasto, de pastejo.
E a primeira coisa que a gente vai falar, obviamente, né, é a estacionalidade da produção, mas observando que a relação entre capacidade de suporte e taxa de lotação. Então, a gente sabe que aqui são dados lá da Comigo, né, que é do Hamilton, que é outro parceiro de pesquisa, de algumas cultivares de gramíneas, certo? Que ele estudou a produtividade ao longo do ano. Então, aqui está a distribuição delas, né, com efeito de sazonalidade. O que é que vocês veem aqui? Se eu utilizar a minha taxa de lotação máxima, aqui pegando das braquiárias, por exemplo, eu vou ter falta de pasto, a maior parte do ano vai me faltar pasto, né? E aí a gente está falando de aumento de taxa de lotação, explorando máxima produtividade. Se eu for nivelar por uma taxa de lotação alta, eu vou precisar, né, vou ter um déficit de pasto. Se eu nivelar por baixo, pela lotação mínima, ou pela capacidade de suporte mínima, eu vou ter aí uma sobra, um excedente maior de pasto. E se eu seguir uma média, né, que é o que é feito na maioria dos sistemas, e ontem lá no Sinfor, né, eu já vou trazer algumas coisas que a gente discutiu no Sinfor, por exemplo, tem fazendas que reduzem a taxa de lotação, por exemplo, no período seco, o doutor Carlos Maurício mostrou isso lá, né, para não usar forragem suplementar, para diminuir o uso de suplemento, por exemplo, isso é uma estratégia, mas eu vou ter, via de regra, uma época que vai sobrar pasto e outra época que vai faltar pasto. Então, isso aqui não é novidade para ninguém, mas aqui estão os dados de produtividade real de algumas gramíneas, e eu não vou entrar no detalhe disso agora, né? E aí a gente vem com o também clássico, né, gráfico aí, que sempre foi mostrado, ou de uma pecuária tradicional, que ainda existe, só que tem a cada ano que passa, diminui, né, a proporção desses animais, que ganha peso, ganha peso nas águas, perde peso na seca, mas isso ainda existe, está certo? Para um abate precoce desses animais, com menos emissões de metano, com maior eficiência. E aqui a gente traz, né, ou começa a inserir, por exemplo, a necessidade de manter os animais alimentados, bem alimentados, durante todo o ano, certo? E quando a gente fala de intensificação, o professor Nilman mesmo tem vídeo no canal dele falando disso, né? O cara bota 5, 6 UA no período chuvoso, quando chega o verão, ele não sabe o que fazer com essas UA. Então, a gente tem que pensar nisso agora. Preciso eu chegar nessa lotação alta, eu tenho que saber o que eu vou fazer depois, né? Então, todas as tecnologias, elas entram aqui com um objetivo comum. Suplementação, genética, diferimento, conservação, tudo vai entrar aqui, né? E aí, às vezes, a gente vê as coisas separadas, mas tudo tem um objetivo. E hoje, quando a gente fala de conservação, né, conservação de alimentos, porque aí já extrapola forragens, a conservação de alimentos, ela entra para fornecer alimento em quantidade e qualidade para os rebanhos. Então, eu preciso ter segurança, preciso ter alimento em quantidade e qualidade. A forma que vai ser vai depender de cada sistema, mas eu preciso ter estratégias que garantam esse fornecimento. E aí a gente vai para o pasto, isso aí também já é muito falado, né? E vejam que estou trazendo aqui, tentando trazer da forma mais simples possível, mas eu tenho um pasto no período chuvoso que ele terá uma maior capacidade de suporte, ou seja, ele tolera, né, ele suporta mais animais do que o pasto no período seco. Então, a gente só fala, né, de intensificação, colocar mais animais por área, produzir mais, e esses animais, quando chegarem no período seco, o que é que vai ser feito com ele? Ou, se acontecer alguma coisa nesse pasto aqui no período da seca, no período chuvoso, o que é que vai ser feito? Né? Pragas, doenças. Então, a gente começa a ver isso daqui, né, com outros olhos e até inserir algo, né, trazer algo da
da conservação aqui para dentro desse contexto. Então, isso aqui também não é novidade para ninguém. Passou aqui ligeiro. E aí, é o que eu trago para vocês. Né, turma? Antigamente, falava-se de silagem para o animal não morrer de fome. Beleza. Fornecer alimento no período de falta de pasto. Ok. Eu acho que há uns 10 anos aí, eu mesmo já venho falando isso, e vários outros colegas, que eu preciso fornecer alimento para esses animais. Animais de alto valor genético, um sistema de alta produção, um sistema intensificado, ele precisa ter segurança. E aí você roda por aí afora, animal morrendo de fome. De norte a sul do país, animal morto de fome sem comida. Eu já vi animal morto de fome aqui não, em Goiás, né? Lá para cima, onde eu estou, e no Sudeste, mesmo nos tempos de agora. Então, você vê que alimento ainda é um gargalo, né? A falta de alimento ainda é um gargalo nos sistemas de produção animal. E a gente está falando de intensificação, de adubação, de suplementação, e está esquecendo do equilíbrio geral da segurança alimentar. E aí eu trago um termo que é usado para nós humanos, que é segurança alimentar do rebanho. Eu preciso ter, né, quem tem um sistema de criação animal, ele tem que ter uma reserva, uma preparação, tá certo? Seu pasto pegou fogo, deu lagarta, deu alguma coisa, você vai fazer o quê? Né? Então, a gente precisa pensar nisso. E, junto com isso, a intensificação. Eu quero eficiência, eu tenho animais mais exigentes, tenho animais mais produtivos. Esses animais demandam mais alimento. Então, com isso daqui, pessoal, eu insiro, né, e trago a conservação para dentro do manejo. E aí a gente começa a misturar as coisas que, talvez historicamente, tenham sido separadas, mas na minha cabeça nunca foram separadas, né? Está tudo junto, porque isso aqui faz parte do sistema. E aí, né, ontem, durante o Sinfó, né, estava discutindo com o pessoal também. Isso aqui é lá no Pará, né? Isso é uma colheita de Zuri, tá certo? Com automotriz. E o que é que a gente vê na silagem de capim? Oportunidade, estratégia, segurança. Oportunidade por quê? O capim já está lá, você já tem o pasto formado, você já tem um sistema rotacionado ou não, né? Mas você já tem uma oferta de forragem lá. Então, tem muita fazenda que faz uma colheita estratégica e guarda alimento. Ponto. Então, isso se torna aí uma oportunidade, certo? Estratégia. Estratégia por quê? Aí eu vou mostrar isso com mais detalhes, mas você tem um pasto que passou do ponto, né, ou que cresceu demais, ou não estava adequado para o pastejo, você pode usar isso como estratégia e uma segurança. Se você tem um silo guardado, né, e aí eu falo mais uma vez, aqui eu estou falando de silagem, mas anteontem, eu falei de silagem, de feno, de ferimento, de qualquer coisa. Eu tenho que ter uma reserva para o meu sistema. E isso, né, a gente às vezes não vê mesmo nos sistemas intensificados. E aí vem, né? Aí eu trouxe já uma citação daqui que eu escutei, né, ontem. A doutora Liana Janck, da Embrapa, ela mostrou o quê? Pragas que não atacavam os capins, agora estão atacando, né? Cigarrinha da cana, aí tinha uma outra cigarrinha lá, fungos. Antigamente só tinha a mancha foliar, hoje já tem outras manchas. Ou seja, intempéries, instabilidades climáticas, né? De repente, aí, seu pasto pega fogo, ou uma lagarta come tudo, ou tem alguma intempérie que você perde a sua oferta de forragem. Então, isso daqui, eu entro com a produção da silagem do capim que já está lá, daquele pasto, nesse quesito. Uma outra coisa que já é realidade também, isso aqui é lá no Pará, mas existe em outras regiões do país, aqui também, né, tem pessoas aqui que já trabalham e fazem isso, que é o quê? Eu dimensionar o meu rotacionado pensando no processo de ensilagem. O que é que isso implica? Corredores maiores, tá certo? Corredores mais largos, para que eu possa entrar com a máquina e colher um piquete ou outro. E aí entra a estratégia. Isso aqui é lá
lá no Pará, numa propriedade que a gente tem uma parceria, que é a Agropecuária Boa Terra, que o professor Nilma vai estar lá no dia 9 de novembro, no dia de campo, né, se Deus quiser. E lá eles aplicam, a gente tenta criar, como a Embrapa faz, né, uma unidade de referência tecnológica. E lá, toda essa área aqui foi implantada, né, pensando na produção de silagem. E aí uma outra coisa que tem sido feita também é o quê? Às vezes você planta uma área na primeira formação e ela pode ser colhida para a produção de silagem. Então, isso lá é comum, não sei aqui se o pessoal faz, mas é uma opção, é uma oportunidade, né? Você formou o pasto, ao invés de colocar animais para o primeiro pastejo, você colhe toda aquela massa ali de formação, de 90 dias, talvez, e coloca dentro do silo. Aí eu falo, né, estratégia. Por exemplo, outro ponto importante é o quê? Tem um centro de pesquisa lá em Paragominas, né, chamado Simpec, da Integral Mix, onde nós estamos conduzindo pesquisas em parceria com a empresa. E lá foi conduzido um experimento com suplemento, aqui no pasto de Maçai, no rotacionado de Maçai, 19 hectares de Maçai. No final do período chuvoso ali na transição, esse pasto foi todo colhido para fazer silagem, para usar no sequestro dos bezerros, que eu vou mostrar mais adiante. Ou seja, essa é uma silagem que vem aí estratégica, e ela vem com um custo mais baixo, porque é o pasto que está lá, e só está ajustando o manejo, uniformizando o pasto e aproveitando ali aquele excedente de capim, porque esses animais já tinham saído e ido para o confinamento. E aí, turma, nesse contexto, né, eu trago aqui um livro que foi publicado ano passado, e tem os professores daqui como autores de capítulos e de lá, que aqui tem um capítulo só de produção de silagem de baixo custo. Aqui tem os custos de produção das silagens, né, de mandioca, de capim, de um monte de coisa, mas tem lá de capim com alguns dados nossos, de lá do Pará. E aqui tem os meus contatos também, né? Então, vocês, nesse QR Code aí, vai abrir meu WhatsApp, Instagram, e podem ficar à vontade para mandar mensagem, marcar, qualquer coisa do tipo, né? Esse link, de uma outra vez, eu abri na palestra, caiu na Sinfonia de Beethoven. Aí o pessoal, Tiago, está errado aí esse negócio. Mas eu atualizei ele anteontem, que eu já usei lá no Sinfó e tá ok. Abrindo aí, vocês vão baixar o livro inteiro, turma. E lá tem muitas coisas aí, mais detalhes, da parte de silagem e também de manejo, de nutrição. Tem muita coisa interessante, certo? Desculpe. Tem muita coisa interessante nesse livro. E aí, deixo aqui mais para citar, né? E aí eu vou falar algumas coisas durante a apresentação. Uma outra coisa, né? Os capins tropicais têm alta produtividade. Então, isso aqui é do Rodrigo Paniago, da Boviplan, e a gente troca ideias, né? E ele falou, Tiago, eu plantei um capiaçu para usar no confinamento, para usar na recria. 80 toneladas por hectare, colhido na automotriz, e usado no confinamento, usado também na recria. R$ 80,00 o custo da matéria natural dessa silagem, no silo pronto, né? E aí, uma opção, né, de volumoso interessante, tá certo? E aí, seguindo esses pressupostos que eu venho falando. Um outro ponto bastante falado e uma oportunidade é o quê? O capim do sistema de integração lavoura-pecuária, às vezes o povo não quer nem colher, não quer botar animal, achando que o animal vai piorar o sistema, quando, na verdade, o animal melhora, né? Isso aí já é provado. Mas aí o cara vai ter que cercar, não sei o quê. Ah, ele não quer cercar, por exemplo. Esse capim pode ser ensilado também. Pode ser ensilado, pode ser feito feno, pré-secado, pode ser pastejado. Então, é uma opção para a produção de silagem, esses capins de LP, né? Isso aqui são fotos de Goiás, aqui em Rio Verde, essa foto é do Hamilton, e essa foto é de um ex-aluno meu, o Lucas, né? Plantou milho, tem um piatã aqui, verde. Então, você pode usar esses capins, esses pastos, todos para fazer silagem. E uma outra coisa crescente, muito, né? Lá no Pará, por exemplo,
é a comercialização de silagens. E aí vem, o que é que tem a ver a comercialização com a intensificação? Se você faz silagem e vende a R$400 a tonelada, você bota um dinheiro bom no seu bolso, que aí você vai comprar de ração, vai fazer qualquer coisa que vai ajudar no seu faturamento. Então, Zé Nilma não compraria, ele disse que não ia comprar uma mombaça de R$400, compraria, professor? Mas isso é o que vende muito, né? Silagem de mombaça colhida no automotriz, R$400 a tonelada, para você buscar na fazenda ou para levar, né? E aí tem vários preços, tem a questão de mercado, de oferta e demanda. Então, R$1 o quilo da silagem, aí já forçou a amizade aí. R$1. A gente fez um mapeamento de preço, chegou a 600, né, 60 centavos o quilo, no máximo 800, né? Só que aí já era silagem de milho, R$800 a tonelada. Mas o cara vender a R$1.000 uma tonelada de silagem de mombaça, aí complicado. Entendi. É aquele negócio, né? Mercado, oferta e demanda, mas eu não ia comprar essa silagem. Eu achando que R$500 estava caro, mas tá bom. E aí, turma, ano passado, o El Niño foi forte, o período, né, de estiagem foi muito forte. A gente achava que esse ano não ia ser tão forte, que ia chover mais. Em alguns lugares do país prolongou o período chuvoso, estendeu, em outros não. E aí o verãozão está forte. E aí é como se voltasse a chover, e o produtor esquece que passou 6 meses de seca, né? E aí relaxa tudo de novo. Aí vem um verão forte e compromete de novo o gado. Ou, na verdade, né, a gente sempre tem a esperança de que vai chover. Só que esse ano o período chuvoso já foi mais curto também. Então, hoje quem tem isso daqui, ó, ano passado essa fazenda aqui, eles passaram tranquilo lá com 500 animais, tudo bacaninha, vaca parindo, tudo certo, porque tinha silagem feita. Ou seja, nem uma capineira, né, o capim lá no campo, eu falo que tem segurança. Por quê? Eu costumo falar o seguinte: você só está seguro quando isso aqui está dentro do silo. E parcialmente, porque às vezes entra bezerro aqui, pisa tudo, vaca, bicho, e aí arrebenta com a sua silagem também. Então você só está seguro quando isso chega na boca do animal. Mas uma capineira lá, ela ainda é um passo para você fazer. E o seu pasto, né? Então aí entra manejo, entra adubação. Então esse ponto eu diria que é importante. E aí, turma, a gente discute muito, né? Manejo, altura, interceptação, valor nutritivo, etc, etc, etc. O que eu vi rodando, né, e vejo muito no campo, e tem uma referência, por exemplo, que é o professor Sila Carneiro. O que ele fala lá nas literaturas dele mesmo? O manejo do pastejo, ele deve buscar um equilíbrio do sistema. Independente do método que você usa, você tem que manter o pasto perene, o pasto bem, né, com uma boa capacidade de crescimento, e tem que manter os animais ganhando peso. Acabou. Né? E aí a gente tem diversos métodos, nomes e tipos, beleza, mas o objetivo é esse. Então, eu preciso manter o equilíbrio de oferta e demanda. Se eu vou trazer alimento de fora, suplemento concentrado, suplemento volumoso, se eu vou tirar animal, botar animal, se eu vou mudar a altura ou não, tudo visa equilíbrio, oferta, demanda, eficiência, manutenção do pasto. Acabou. Então, dito isto, né, eu preciso manter esse equilíbrio. O pasto pegou fogo, tem um pasto que é mais fraco, tem uma área que é mais fraca, o capim não está bom, eu tenho que manter esse equilíbrio, seja via suplementação, seja via ajuste de lotação, seja via manejo do pastejo, tudo tem que caminhar para isso. E eu vejo que essa mensagem, ela se perdeu no tempo, né? Ela se perdeu nos métodos, nas particularidades, né? E aí eu falo isso aqui até para instigar, né, esse pensamento em vocês, mas é o que eu tenho discutido, é o que eu tenho visto.
E dentro desse equilíbrio, né, a gente entra com estratégias dentro desse equilíbrio a gente entra com estratégias e coisas interessantes e nomenclaturas novas, né, e tudo mais. Então, eu vinha conversando com o professor Nilman. Diga. Jesus Cristo. Mombaça mais milheto. 37 quilos, R$30. Não, capiaçu, 17 quilos, R$15. Eita. Não, isso não pode chegar lá no Pará, não. Já pensou se os cabos escutam aí, vai subir o preço amanhã. R$30 um saco de 30 quilos. R$30 um saco de 37 quilos. Não dá. Isso aí é fora da realidade, turma. Calcula o custo da matéria seca disso aí. Né? É melhor comprar uma ração que vai sair muito mais barato. Compra um subproduto, aí, né? Enfim. Obrigado aí, professor Nilman, pela contribuição. E aí, galera, a gente vê isso daqui, né? Estratégias de uso. Então, estou falando de algumas razões, né? E agora eu vou entrar nos posicionamentos, ou no uso da silagem de capim, de fato. E aí a gente traz um neologismo, uma palavra nova. E eu vinha conversando com o professor Nilman, né? Hoje a gente tem uma série de nomes que são nomes populares, nomes convencionais. E aí o povo fala que o pessoal da horticultura é muito chato com nomes, né, com nomenclaturas, e talvez seja. E eu sempre gosto de dar um nome a alguma coisa, ou chamar, atribuir um nome a alguma coisa, e que eu pense no que é. E aí hoje a gente tem o sequestro de bezerros, né? Aí semana passada a gente estava numa aula prática, aí tinha um outro colega professor que ele falou assim, gente, lembrem-se da Nazaré Tedesco, quando falar de sequestro. Aí vocês vão lembrar o que é sequestro. Eu falei, é verdade. Aí eu botei no Google, sequestro de bezerro. Aí apareceu isso daqui. Né? E eu passo sempre a atividade para os alunos, pesquisar o que é sequestro, confinamento a pasto, terminação intensiva a pasto. E, apesar da brincadeira aqui, né, o sequestro ele é uma estratégia, na verdade, de recria em confinamento, né, ou de retirar os animais, fornecer uma dieta com silagem de capim para um ganho moderado. Então, isso aqui é aquele capiaçu lá do Rodrigo, né, animais com ganho de 1 quilo por dia. Tá certo? A silagem de capiaçu, e aí feito uma ração, balanceamento adequado, mas eu tenho ganhos aí de 600 a 1 quilo por dia, vai depender do objetivo dessa recria. Então, existe uma recria confinada. O nome dela, aí a gente fala, né? Assim como o nome das plantas, tem um nome científico, ou um nome, talvez, regular, e tem um nome comum, um nome popular. O nome popular e conhecido é sequestro. Mas isso é você tirar os animais e colocar no confinamento. Então, é uma recria confinada, né? Não é nada de outro mundo. Você está confinando os animais. Qual a diferença? O ganho é moderado e você usa a maior proporção de volumoso na dieta, né? Aqui é uma pequena inclusão de concentrado que vai depender do ganho que você quer imprimir. Esses daqui, né, eram bezerros recém-apartados e estavam num ganho médio aí de 600 gramas dia, com a dieta com 5% de concentrado, por exemplo. Né? Isso aqui foi semana passada, que a gente fez uma aula prática lá, silagem de maçai. Aquele maçai que estava sendo colhido aqui no sequestro. Então, veja que eu tenho uma dieta aqui relativamente barata. Esses animais, se ficassem no pasto, não ia ter pasto, porque os pastos estão tudo secos. Aí eu entro com a estratégia de descanso do pasto. Né? Eu deixo o pasto descansando para ele recuperar melhor, eu não bato nele bastante, porque aí eu vou induzir para a degradação. Então, isso aqui é muito interessante, né? E está sendo bastante usado essa questão. Ah, Tiago, mas tem que ser só no confinamento? O sequestro, né? A recria confinada? Não necessariamente, não obrigatoriamente. E aí eu trago aqui exemplos, né? Esse aqui lá do Pará, onde eu posso suplementar esses animais, fazer uma suplementação volumosa no coxo. Tem que ter coxo, botar uma linha de coxo dentro da sua praça de alimentação, às vezes já tem, né? E aqui foi um trabalho feito com novilhas recém-apartadas, foram suplementadas durante o primeiro
primeiro verão, digamos, né, que a gente fala lá, o período seco, com ganhos de 600 a 800 gramas dia. E até eu tinha mandado o áudio para o André, que é o produtor, para perguntar do índice exato, mas eu acho que foi mais de 70%. Então, isso daqui possibilitou uma boa nutrição desses animais e uma alta taxa de prenhez, né? Melhoria no índice reprodutivo, consumindo silagem. Aqui era silagem de mombaça com torta de dendê, silagem de capiaçu com torta de dendê, mais um proteinado de baixo consumo. Isso no período seco. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou intensificando a produção utilizando a silagem de capim. Ela entra como um volumoso de custo médio a baixo. Aqui eu tenho um aditivo, né, que a gente utilizou, e vejam aí os animais de boca cheia, né? Eu ia falar no outro vídeo, mas aqui vocês conseguem, a gente consegue observar que essa silagem aqui está boa, só pelo hábito e pela forma que os animais estão consumindo, né? Não estão selecionando, não procuram, não tem parte estragada. E aí eu vou mostrar disso mais adiante, certo? E aí, seguindo, turma, a gente falou, veja que estou falando da recria, aí, né, de animais em confinamento, a pasto, e o professor Matheus traz nas pesquisas dele, isso aqui eu vi numa palestra dele, eu falei, Matheus, me empresta esses slides aí, que eu vou botar na minha palestra. O que é que eles estão estudando lá? Programação fetal, né? O impacto da nutrição da vaca, né, sobre o desempenho do bezerro. E ele estudou os bezerros do cedo e os bezerros do tarde. Se a gente olhar aqui, os bezerros do cedo e os bezerros do tarde, né, a vaca passa aqui por situações diferentes, né? E isso vai impactar no peso desses bezerros e no nascimento dos bezerros. Então vejam que os animais que nasceram aí mais tarde, lá em janeiro, que é onde a vaca passou o terço médio da gestação, que é a fase onde cria os músculos, que é aí o que eles estudam bastante, né, que são trabalhos aí muito inovadores, ela passou esse período ali dentro do período seco. E aí, se ela não tiver uma correção, uma suplementação, o que é que acontece? O bezerro nasce mais leve, ele ganha menos peso, ele tem menos rendimento. Então, veja que esse dado aqui, para mim, né, eu falei, olha, rapaz, você, Matheus, gerou uma justificativa para não arrumar, não acabarem com o meu trabalho, porque o meu trabalho é com silagem, tem gente que diz que não precisa fazer silagem. E eu falo que depende, né? Tem hora que precisa, tem hora que não precisa. Tem fazenda que não faz silagem e também passa muito bem, tá certo? Então, isso traz aqui, pessoal, a necessidade de suplementação volumosa das vacas. E isso é uma realidade, tá bom? Pensando em que aqui nos índices do bezerro, mas também nos índices reprodutivos, manutenção de score dessas vacas, né? Aqui, a gente passou o verão inteiro do ano passado mantendo as vacas aí com silagem de capiaçu, com torta de dendê. E nem proteinado deu nisso daí. E aí, vaca com score bom, parindo bezerro bom, que é aquele dado que está lá por trás da ciência. Então, veja que com a garantia da oferta, né, de alimento, eu estou aí impactando o sistema de forma positiva. Olha aqui, isso aqui é no município de Peixe-Boi, né? Agropecuária Dois Irmãos. Consegue tirar aí, Letícia? Eu tirei dos outros, acho que esse eu esqueci. Mas isso é uma propriedade que é a Agropecuária Dois Irmãos. Lá eles plantaram capiaçu, fazem silagem de capiaçu, isso mantém o rebanho, né? Nos anos anteriores, sofreram por falta de alimento, falta de volumoso, e aí a silagem de capim entrou para corrigir isso, já que, né, existe uma limitação de área de pasto. E aí pegou aí 2, 3 hectares para fazer silagem, e isso ajuda a segurar o rebanho, e as vacas estão com score bom. E isso daí é o reflexo da pesquisa, é o reflexo do que a gente está falando, tá, gente? Então vejam que tudo isso com silagem de capim, tá certo? Silagem de capim com inoculante, com aditivo, enfim, mas isso aqui segura
o rebanho, mantém os índices produtivos, mantém os índices reprodutivos. E aí, pausa. Uma tecnologia não exclui a outra, né? Por que eu falo isso, turma? Não é para todo mundo fazer silagem. Tem fazenda que não faz silagem, tem fazenda que faz feno, faz pré-secado, vai suplementar. E aí a estratégia vai depender de cada sistema. O que eu estou dizendo é que a silagem de capim ela é uma oportunidade, é uma ferramenta para a intensificação, tá certo? E aqui tem dados e tem algumas experiências. E aí, beleza. Acho que até agora, né, eu queria trazer um pouco do que a gente tem no sistema. E aí a gente vai entrar nos capins, propriamente dito. Quantas horas tem ainda mais de palestra? Mais 2 horas? Meia hora, 20 minutos. E aí, turma, características da silagem de capim. Aí vocês vão abrir um livro, ver uma palestra, vai estar isso aqui, né? Baixa matéria seca no momento da colheita, baixos carboidratos solúveis, elevada produtividade, flexibilidade de manejo, tanto para tudo isso daqui, produção de efluentes. Vai escorrer muita água? Pode escorrer muita água. Dificuldade na fermentação. E aí vão dizer que silagem de capim não presta. Aí a gente vai falar o quê? Depende, né? O clássico depende. Aí vamos seguir. Não sei se a turma que está assistindo aí no online, né, o pessoal mais jovem, e aqui também conhece a mãe de Ná, né? Isso aqui é das antigas, mas o que é que eu aprendi lá com o professor Edson Mauro, na Paraíba? O que é que ele dizia? Tiago, você tem que fechar um silo e saber o que vai acontecer com ele. Hoje, né, depois aí desses estudos e de ver muita coisa, a gente consegue, e eu tento falar com os meninos lá que trabalham comigo, a gente consegue prever o que vai acontecer no silo. E você já sabe que essa silagem, ela vai ficar boa, ela não vai ficar boa, ela não foi bacana, né? Antes de ontem, a produtora abriu um silo de milho, uma silagem de milho, e mandou uma foto e eu falei, tá cheirosa. Ela, como é que você sabe que tá cheirosa, Tiago? Eu falei, eu sei, tá ou não tá? Ela disse, tá. Por quê? Porque eu conheço o processo fermentativo, né, todas as teorias e tudo mais, e como foi feito o processo. Então a gente tem que dar uma de mãe de Ná quando a gente está falando de silagem, mas, né, no bom sentido. E aqui, turma, não é prever sem observar. Eu preciso observar e entender que isso aqui vale para qualquer silagem, né? Mas aí falando de silagem de capim, eu tenho que entender que o processo de ensilagem tem várias etapas, ele é complexo e que nem sempre você vai ter uma silagem aqui com a nota máxima em todas as etapas. Se olhar essa vermelha aqui, planejamento bacana, a colheita foi ruim. A máquina não estava boa, não afiou as facas, compactação estava com pressa, partícula grande, não usou máquina pesada, aí você já olha, ih, rapaz, esse negócio aqui corre riscos, né? Mas a vedação foi ótima, a utilização mais ou menos. No outro ano, você ajustou na colheita, compactação, mas a vedação aqui, o cara deixou a cerca aberta, ou os bezerros arrebentaram, e arrebentaram o silo todo, rasgou a lona. Isso acontece. E aí você comprometeu a qualidade da silagem também. E aí, no outro ano, você fez tudo certinho. Aí, parou de chover. Então, sempre, né? Tem um vídeo na internet aí, dia de silagem na colônia. Parece que no dia da ensilagem tudo acontece, né? Trator quebra, não sei o quê. Então, você tem que pensar nisso e entender que se você teve problema lá na colheita, você vai ter que caprichar na compactação. E se a sua vedação for ruim, você corre riscos, e que se a sua utilização da silagem for ruim, você bota tudo a perder. Fez a silagem, está ótima, mas na hora de abrir e de fornecer, o cara estraga tudo. E aí isso também a gente não é falado. Olha, a silagem aqui está ótima. Mas o fornecimento lá, a retirada das fatias e tudo mais, está ruim. E aí a gente vai, né, quando vai para o campo, eu tenho que falar o quê? Eu preciso minimizar erros. Então, eu dar uma de mãe de Ná, eu entender que eu preciso caprichar em todas as etapas, porque senão, né, eu colhi ruim,
partícula está grande, não compactou direito, e aí no final caiu uma chuva em cima, para fechar com chave de ouro. Aí você vê do silo, eu fiz silagem e não prestou. Aí vai botar a culpa em quem? No professor Nilma, que recomendou lá fazer a silagem, ou então no professor Tiago. Isso é importante, turma. E aí, trago aqui, né? Hoje você bota na inteligência artificial, gerar um tripé com um capim em cima. Eu botei lá e me deu isso daí. E não é um tripé que tem 4, né? Só que aí, nesse tripé da fermentação, turma, isso a gente fala muito nas aulas e tudo mais. Eu tenho 3 fatores que são muito importantes, que são os açúcares, a matéria seca e a capacidade de tampão. E desses aí, eu diria que esses 2 tripés aqui são a matéria seca, tá certo? Então, isso aí influencia demais na fermentação. E isso nos ajuda a prever se a fermentação vai ser boa ou ruim. E tem uma equação, né, antiga, tradicional aqui, do coeficiente de fermentabilidade. E aí existe um número, referência, de que se esse coeficiente for maior do que 35, a chance de ter uma boa fermentação. Mas ele relaciona açúcar, poder tampão e matéria seca. Então, isso aqui é a realidade, né? Então, eu posso ter silagem úmida, que está boa, bem fermentada, e silagem com a matéria seca mais alta, que também está boa e bem fermentada e com pouco açúcar. Então, são cenários que ajudam a gente a entender. E aí eu vou falar, estou falando isso porque lá na frente, né, eu vou dizer que a gente vive buscando um ponto fixo e um ponto ideal de colheita. Enquanto, na verdade, esse ponto fixo, esse ponto ideal, ele é variável, né? E aí talvez isso cause algum conflito, né, e questionamento, mas o meu objetivo justamente esse. E aí, turma, falo que a ciência, né, o que vocês viram aqui, é fruto de ciência, de muita pesquisa, e a base do que a gente tem no sistema de produção vem da ciência. E aí o professor João Daniel, lá da UEM, publicou um trabalho recentemente, que ele diz o quê? Essa equação lá da Europa, né, que eu falava isso desde quando fazia doutorado, essa equação é lá da Europa, aquela que eu mostrei. Será que ela aplica aqui para a gente? Para capins tropicais, ela é aplicável. E vejam que o valor de 35, aqui é porque está em grama por quilo, o valor de 35 ou 350 reduz o risco de fermentação butírica. Ou seja, se o meu coeficiente de fermentabilidade tiver acima de 35 ou 350, a silagem terá 90% de chance de ficar boa. 40 mais ainda. Professor, beleza. Como é que eu vou chegar nesse número no campo? Calma, que a gente vai chegar, né? E aí, turma, aplicando o que eu disse ali agora, eu tenho cenários, por exemplo, um capim que ele tem alta matéria seca, pouco carboidrato, ele vai ter pouco efluente, né? Olha esse gráfico aqui. Para eu chegar na parte boa, eu tenho que chegar nessa linha aqui. Então, plantas, né, e alimentos e capins, como a gente está falando de capim, que tem pouco açúcar, eu tenho que elevar a matéria seca dele para que ele se preserve. Quem é que está aí nessa categoria? Os pré-secados, né, que são feitos de capim. O pré-secado é o quê? Uma silagem de capim que você deixa ela desidratar. Por quê? Porque através do controle aqui do potencial osmótico, você consegue ter uma boa fermentação. Beleza. Mas eu posso ter um capim de baixa matéria seca que, se eu adicionar açúcar, ele também, né, pode ter uma boa fermentação. Então, eu tenho alimentos, hoje a gente tem alimentos que têm baixa matéria seca, mas que fermentam bem porque tem uma boa quantidade de açúcar. E aí tem alguns capins que eles entram nisso daqui. Agora, veja, eu pego um capim com 20% de matéria seca, mas ele tem pouco açúcar. O que é que eu posso fazer? Tem 2 caminhos, Tiago. Posso botar açúcar para ele subir, ou posso aumentar a matéria seca, adicionando um aditivo absorvente, ou posso secar ele, né? Fazer o pré-secado, fazer um enchecimento. Vou chegar na silagem boa. Tiago, não quero fazer isso. Posso colocar inoculante microbiano, mas posso colocar um aditivo que forneça açúcar. Aqui eu coloco a jaca, que é o que eu trabalhei lá na Bahia, em 2007. Meu TCC foi silagem de capim com jaca.
porque os caras davam jaca para as vacas lá, e a jaca é açúcar puro. Misturamos no capim, isso ficou uma silagem muito boa, os carneiros comiam, a vaca comia, beleza. É só um exemplo, mas fizemos isso aqui porque era usado na região. E aí, seguindo, pessoal, o capim com baixa matéria seca, ele vai chorar, né? O silo vai chorar. E aí a gente fala para elevar a matéria seca, colhendo o capim mais tardio, só que ele vai perder valor nutritivo. E mesmo assim, ele não baixa tanto, vai ter efluente. Eu posso colocar aditivo absorvente de umidade, beleza. E aí um dia eu ouvi de um amigo meu que trabalha em Minas, né, com gado de leite, o Douglas, ele falou assim: Timão, deixa o silo chorar, deixa o silo chorar, a silagem fica sequinha e boa. Aí eu olhei assim, verdade, fato. Silagem de capiaçu aqui, isso aqui o Rodrigo me mandou, essa foto, o vagão escorrendo água. Silagem bem fermentada, com inoculante, certo? E o efluente escorrendo. Aí eu abro um parênteses, né, e trago uma informação aqui que não é tão, diria que veiculada, e não sei se ela faz parte do nosso cotidiano, que é o quê? Lá nos Estados Unidos eles têm manejo do efluente, para coleta do efluente. E aí a gente precisa pensar nos silos de capim, em canalizar esse efluente. Ele vai escorrer, pode escorrer, posso botar um aditivo, posso ter uma matéria seca maior. Tá, mas se o capim estiver úmido demais, ele vai escorrer. Isso daqui tem um alto poder poluente. Eu posso fazer um sistema, e existem, né, nos livros de silagem, tem sistema de coleta de efluente, para tratamento. Isso aqui pode ser usado como fertilizante. Tem trabalho que usa até na alimentação dos animais, o efluente, porque tem nutrientes. Já foi estudada a composição desse efluente. E aí existem sistemas, isso aqui é nos Estados Unidos, né? Mas até, não sei se tem aqui no Brasil dessa forma, canalizado e tudo, talvez tenha, certo? Mas a gente precisa olhar para isso daqui. Essa foto, né, é no centro de pesquisa lá de Paragominas, e aqui eu tenho, seis silos, né? 6 a 7 silos, que aqui dava para mais de 1.000 toneladas, e ele reduz a produção de efluente, certo? E a gente usou torta de dendê, algumas tortas lá de patauá, de murumuru, fubá de milho, tudo que vocês imaginarem que é seco, já colocaram dentro da silagem com capim para reduzir efluente. E aí a gente fez uma conta, um confinamento de 1.000 animais por 120 dias, sem aditivo, essa silagem me daria 529 toneladas. E essa informação aqui, 1 litro de efluente de silagem pode poluir 10.000 litros de água. Por quê? A demanda bioquímica de oxigênio do efluente é alta, porque ele tem muito nutriente. Então, esse efluente ele precisa ser canalizado, se ele for, né, se ele escorrer lá do silo. Então, isso aqui é um alerta que a gente faz sempre para silagem de capim. Beleza. Seguindo aí, eu adivinhar o que tem no silo, eu entender o que vai acontecer. A gente fez esse texto aqui com o Hamilton, lá para o Anuário de Pecuária da Comigo, que a gente tentou simplificar o quê? Se o capim estiver mais velho, mais maduro, mais passado, né, isso aí depende muito, e eu não estou dando números, né? Eu sei que ele terá mais produtividade, terá mais massa, e o valor nutritivo está baixo, porque tem muito colmo, tem muito talo. Mas, né, via de regra, e isso também pode variar, mas via de regra, a probabilidade de esse capim aqui ter uma fermentação melhor ou de menos risco é maior do que o capim novo com muita umidade. Esse capim novo, ele precisa de um inoculante, ele precisa de uma atenção especial. Lógico que vai depender do capim, da cultivar que está sendo utilizada, mas isso aqui é um geralzão para a gente se basear e tentar prever um pouco e saber que, se eu pegar o capim muito novo, eu posso ter um risco. Aí isso depende de cada capim, né? Eu preciso estudar cada capim no detalhe para saber quando que ele está na zona de risco, quando que ele não está. Então, a ideia é simplificar isso, observando esses pontos, tá certo?
E aí falo para vocês, turma, depois de estudar bastante silagem de capim e de ver a produção, né, eu digo que dentro de uma fazenda você vai ter, num momento, um desse, no outro momento um desse, intermediário, no outro mais maduro. Então, a gente precisa conhecer os capins, né, nos seus diferentes cenários. E aí a gente vê, e sempre, né, a busca pela dose ideal, o nível ideal, o ponto ideal. E durante um tempo eu passei a me questionar o seguinte: o ponto ideal, ele é fixo ou ele é variável? Ou ele depende? Depende, eu quero uma hora quantidade para os bichos não morrer de fome, eu quero valor nutritivo para animais de alta exigência de intensificação. E aí a gente pergunta, né? O ponto ideal, ele existe para quem? Ele existe em que momento? Ele é fixo ou ele é variável? E aí a gente vê os trabalhos de pesquisa, é 110 dias, é 90 dias, é X dias. Aí você vai lá na fazenda lá, quantos meses colheu o Mombaça Nima que tu me falou? 6 meses, 8 meses. Eu colhi um Braquiária Marandu, que ele ficou lá 4 meses. E vamos colher. Eu tenho que entender que esse material tem essa característica mais para cá, ou ele está aqui no meio, ou ele está mais para cá. Então, o que a gente precisa, na verdade, é conhecer o material que vai ser ensilado. Porque lá na hora do sistema, né, você tem o planejamento. Você vai querer colher aqui um equilíbrio entre produtividade e qualidade, ok. Mas, na realidade, você terá vários cenários dentro do mesmo pasto, dentro de uma mesma fazenda. Se você não tem o equipamento para colher, você não vai conseguir colher no ponto que você quer. Você vai colher quando o cara vier colher. Aí o capim já passou do ponto, né? Ou às vezes ele está muito novo, mas você vai ter que colher. E aí volta lá no que eu falei no começo, a estratégia, né? A estratégia de produção da silagem e o objetivo de utilização. E aí você, como nutricionista, vai entender o alimento que tem e vai, olha esse capiaçu aqui, né? Ele está aí com mais de 4 metros de altura. Aí o povo fala, nossa senhora, isso aí não presta para nada. Presta. Os caras no confinamento querem isso aqui, fibra fisicamente efetiva. E aí ele bota lá, o animal vai comer 15% disso aí, 10% disso aí na dieta, e eu tenho uma utilidade para ele. Então, né, eu não vou pegar esse mesmo capim aí e botar para uma vaca de leite, querer que ela dê 20 litros de leite, 15 litros de leite, que ela não vai dar. Aí onde há é o mau posicionamento. Mas isso aqui é um produto que eu tenho que entender a característica dele, certo? Então, eu tenho falado isso porque tem um outro ponto, turma, que é o custo, né? E a gente fala o ideal é tanto. Para você pagar uma automotriz, você vai ter que ter de 30 toneladas para frente. Os caras colhem com 40 toneladas. E com 40 toneladas eu sei que ele já está com 1,5 m e já tem um pouco mais de fibra. Ponto. Se eu for buscar para trás, isso vai ficar uma silagem cara. Aí você decide, né? O professor Nilma aí está cheio de dinheiro, como disse o professor Adilon. E aí vai botar uma silagem mais cara. Beleza, mas a gente quer otimizar também colheita, quer otimizar a produção. E aqui eu tenho uma área de Mombaça, ó, utilizada para a produção de silagem, tá certo? Que era usada também para pastejo. Aí eu tenho essa flexibilização. Essa área aqui, 35 toneladas por hectare de matéria natural. Então você vai ter 20, vai ter variações, né, de produtividade. E aí lá no Pará, por exemplo, aproveita-se a extensão do período chuvoso para a gente fazer silagens estratégicas e diferentes. Isso aí é outra coisa que a gente viu lá e que é carente de pesquisa. Quando é que a gente faz a silagem? No período chuvoso, 2 cortes aqui, acabou. Lá em julho, transição de água para seca, a gente fez uma silagem. Aí prolongou um pouco, em outubro tinha capim. Bota dentro do silo, de novo. E aí entra a estratégia. Esse capim que passou o período seco, como lá tem ainda alguma precipitação em algumas cidades, né? Se ele veio
e você não colheu aqui, esse capim que vai entrar no início da chuva, você pode uniformizar o pasto e ensilar. Então aí eu tenho posicionamentos que eu não estou seguindo, na verdade, uma idade X, eu estou seguindo uma época, eu estou seguindo um planejamento de ter volumoso, de ter segurança. Então veja que aí as coisas entram numa fotografia maior. Aí seguindo, né? Quais os capins mais estudados e pesquisados? Em 2019 a gente fez uma palestra lá em Piracicaba, que foi justamente desafios e perspectivas na produção de silagem de capins tropicais. Aí a gente buscou toda a literatura de silagem de capim. Qual é o capim mais estudado? Peniceto, que já mudou de nome, né? Agora está no gênero do búfalo, do cenchrus, mas deixemos peniceto, que é o capim elefante. A maioria dos trabalhos é com capim elefante, certo? Só que hoje, principalmente aqui em Centro-Oeste, no Norte, capins do gênero pânico, que também agora é Megatirsus, e o braquiária, que agora é Urocloa, são sinônimos, eles têm sido bastante usados pelas razões que eu falei no começo da palestra. Só que não tem estudos, muitos, né, com esses capins voltados para a produção de silagem. Existem novas cultivares que foram lançadas e a gente não sabe como é a silagem deles, mas tem gente fazendo por aí afora. E aí, nesse contexto, turma, já caminhando aí para a gente terminar, a gente fez uma pesquisa, né, que foi provocação até de um colega do professor João Paulo, que ele falou assim: Tiago, todos os capins são iguais? Todas as cultivares são iguais? Eu falei, não, definitivamente não. Mas cadê o dado? A gente bota tudo no balaio. Capins tropicais. Aí eu tenho capim elefante, mombaça, miyagi. É tudo igual? Não é. E a gente precisa entender isso daí. Aí fizemos um trabalho em parceria com a Embrapa Gado de Corte, de avaliar 7 cultivares, 3 de pânico e 4 de braquiária, isso lá em Garapé-Açu, né, lá no Pará, em 3 frequências de colheita, 30, 60 e 90 dias, e foram ensilados aqui e abertos em 3 tempos diferentes. Esse trabalho, ele foi aí talvez um dos pioneiros lá por avaliar essas cultivares aqui e ver a tolerância delas e o comportamento delas no ambiente de lá. E aqui eu trago somente, né, a produtividade de matéria seca desses capins e vejam que alguns que não toleram encharcamento, como a doutora Liana da Embrapa e o Matheus já haviam sinalizado, Tiago, o Quênia, o Tamani, Piporã, eles não toleram muito encharcamento. A área que a gente fez o experimento, né, é uma região de alta precipitação e que tem encharcamento do solo. O resultado está aqui. Zuri com maior produtividade e as braquiárias Mavuno, Charaés, né? O Charaés tem uma boa adaptação lá. E a gente fazendo silagem disso. Fizemos silagem de Marandu, né, a nível de propriedade, e estudamos o comportamento para quê? Caracterizar esses capins nos diferentes cenários. Então, diferente do ponto ideal, a gente quer mostrar o que acontece com cada capim quando ele é colhido em cada situação diferente. Ah, eu quero colher mais novo, eu quero colher mais tarde, aí fica a critério do freguês, né? Eu coloquei isso na conclusão de um trabalho. Fica a critério do leitor decidir ou entender qual capim ele vai colher, qual produto ele tem em mãos, né? E aqui os valores de pH das silagens dessas diferentes cultivares, né? Isso aí está em processamento ainda, esses dados, mas vocês veem que umas têm um pH menor do que a outra e tudo mais, tá certo? Então aí tem muita coisa para a gente estudar, e esse mesmo trabalho, a mesma ideia, foi conduzida lá em Rio Verde, parceria com o Hamilton, né? Isso está no anuário de pesquisa da Comigo, e foram outras cultivares, e vejam os resultados aqui. A cultivar Tamani, por exemplo, cultivar Paredão, foram das que mais produziram em Goiás, tá certo? E aí cultivares que não produziram bem lá no norte, elas produziram bem no centro-oeste. Paredão não foi testado lá, foi testado aqui pelo Hamilton, e aí foi observado uma alta produtividade de alguns desses capins, certo? Aqui a altura do dossel, né, desses capins, e o dado interessante que eu ia mostrar é esse aqui, na verdade, né? Aqui eu tenho
O Tamani, que era um dos menos produtivos lá, ele aqui em Rio Verde, né? Lá em Rio Verde, foi um dos mais produtivos, se equiparando ao Zuri e ao Paredão, por exemplo. Isso demonstra aí um potencial desse capim que até então a gente achava que ele ia produzir menos, mas aqui ele deu uma boa produção. Isso aí foi repetido no segundo ano também, né? Os dados ainda não foram processados e publicados. E aí eu tenho uma média aqui, 6 toneladas de matéria seca por corte, mas isso chegando a 8, 10 toneladas, que é o que se vende por aí, 10 toneladas de matéria seca. Mas não necessariamente se chega nessas 10 sempre, tá certo? E aqui tem um potencial muito grande dessas cultivares. Ou seja, de norte a sul do país estão fazendo estudos desses, e a gente está fazendo também, para mostrar os diferentes capins, né? Aí aqui eu vou ter altura. Vai falar, Tiago, por que dias? Os dias é porque a gente trava e eu tenho altura como variável resposta, e aí depois você usa a altura como recomendação. Então a gente tem um mapeamento dessas cultivares, tanto do ponto de vista produtivo, quanto do ponto de vista de valor nutritivo. E aí a gente sabe que o valor nutritivo dela, aqui no caso do NDT, ele decai com o aumento, né, da idade desse capim. Só que lembra do que eu falei, a produtividade aqui é maior, então eu tenho que ponderar custos de produção da silagem e objetivo de utilização. Então aqui eu tenho os dados de cada um. Uns têm a queda mais acentuada, outros têm a queda menos acentuada, certo? É que eu vou adiantar para não dar um detalhe, mas vejam que o Tamani, né, ele tem uma queda menos acentuada, porque a morfologia dele aí tem menos, tem colmos mais finos, por exemplo, né? Então essa queda de valor nutritivo é menos acentuada no Tamani. Aditivos químicos. Aqui eu só trago para provocar que existem, na verdade, inoculantes, né? Me perguntaram esses dias, Tiago, inoculante presta ou não? Presta. Tem trabalho de pesquisa que mostra que presta, né? Então, se você quer uma uniformidade na silagem, use, porque já tem várias pesquisas que funcionam. Como é biológico, às vezes não funciona, pode ser um fator de condição de aplicação. Mas esse dado aqui mostra que existem resultados positivos. É isso que eu ia falar. Aí eu vou correr mais um pouco aqui, professor, porque o pessoal já está cansado aí, muita informação. Aditivo absorvente de umidade pode ser usado pequena, média, né, e larga escala também. E aí existem diversas formas de ser utilizado, né? Isso aqui é lá em Paragominas. Nós fizemos silagem de capim elefante, BRS capiaçu, com torta de dendê com inoculante. Essa silagem que foi usada lá nas vacas, usada na recria das precocinhas, né? Muito boa qualidade, sem deterioração superficial, certo? Então veja aí uma silagem de capim com perda zero por deterioração. Capim elefante aditivada com torta de dendê. E isso já foram feitos trabalhos com isso também. Aqui, né? Aqui foi aberto o silo. Eu abri esse silo e puxei a lona. Não tinha nenhuma deterioração. Onde tem deterioração é onde há furos ou alguma coisa do tipo. Mas aqui não tinha nada, né? E isso aqui eu tenho uma otimização, maximização do consumo pelos animais, né? Buscando qualidade, tamanho de partícula, etc, etc, e tentando melhorar cada vez mais o processo. Aqui, silagem de marandu com casca de mandioca, né? Isso eu mostrei lá no Sinfor. Isso aqui é usado numa propriedade de leite, que o professor Nima vai estar lá daqui a uns dias, se Deus quiser. E silagem de muito boa qualidade. Silagem de mombaça com casca de mandioca, né, com aditivo. E aí melhorando a qualidade dessa silagem, melhorando a fermentação. Então, tem muita coisa interessante aí dentro desse universo. Tem aditivos químicos que estão sendo testados. Isso aqui é do professor João Daniel. Só para vocês verem que a adição de casquinha de soja não reduz o ácido butírico. Então, se eu quero silagem de alta qualidade, tem que botar um aditivo químico. Isso ainda está, né, em curso, mas é pouco explorado,
né? Então, isso daqui uns dias já vai estar no mercado, aditivo químico na silagem de capim. E aqui alguns exemplos, né, de confinamentos que utilizam a silagem de capim, certo? Outro confinamento onde a gente visitou, tudo com silagem de capim sendo utilizado. E aí entra, né? Onde é que vem o confinamento? Na terminação dos animais, desses animais que vieram da intensificação. Ele pode ser terminado a pasto, ele pode ser terminado no confinamento. Da Joaíma, caramba, não lembro o nome agora. Nós fizemos estudo lá de estoque de carbono, tudo lá, não lembro agora. Possível. Aí, turma, essa terminação, né, esse confinamento ou semi-confinamento pode ser feito também num sistema rotacionado. Não trouxe foto aqui, mas a gente já fez terminação de bovinos, semi-confinamento, fornecendo silagem de capim e uma ração aí de 0,5%, né, 0,5% de peso vivo. E para finalizar, depois dessa volta grande, né, o que é que eu digo? A silagem de capim, ela entra como um componente do sistema da intensificação, né, da produção animal, em pasto. Então, ela entra como uma ferramenta de ajuste, assim como a suplementação, uma oportunidade, uma possibilidade, né? Ela, se bem feita, pode trazer resultados positivos de ganho e já traz resultados de viabilidade econômica, né, e de produção. Então, isso é uma realidade. A gente precisa conhecer as cultivares, conhecer os sistemas, né? Precisamos entender melhor. Isso aqui eram silos para exportação para os currais, né? Para exportação de gado vivo, onde eles confinam os animais antes deles serem embarcados. E aqui muita silagem sendo comercializada para esses sistemas, certo? E o consumidor final aí, né, que é o animal, consumidor final da silagem, ele precisa ter uma silagem de qualidade. E se a gente busca intensificação do sistema, eu volto lá na minha fala inicial, que é ter alimento em quantidade, qualidade, alimento bem feito, com baixo custo e ter eficiência, né, eficiência biológica em torno dessa produção. E aí, turma, tenho usado esse slide aqui, homenageando meu amigo professor Aníbal, da UFC, dizendo que precisamos de pesquisa contínua sempre, precisamos de difusão dessa pesquisa, é o que a gente está fazendo aqui, o que o professor Nilman faz e todos os colegas fazem, e precisamos de adaptação para a região de atuação. Como tem gente do Brasil todo vendo aí, você precisa entender quais capins são melhores, ou se vai usar, se o sistema, se a produção de silagem encaixa, se é viável, e isso aqui eu acho que é muito importante, tá certo? Então, isso será importante para otimizar o uso e a produção de silagens. Convido vocês, né, para o dia 7, 8 e 9 de novembro, irem a Belém para um evento de conservação de forragens que a gente vai fazer lá, se Deus quiser, com grandes nomes da área de conservação, incluindo o professor Nilman, vai estar lá no dia de campo, que vai ser na Agropecuária Boa Terra. Não, nossa atração principal, né, uma delas, o professor Nilman vai estar aqui no dia de campo, turma. Então, essa é uma iniciativa para levar, né, os profissionais para lá, para onde a gente está, para discutir essa parte de silagem e tudo. Eu trago aqui, né, pessoal, uma homenagem ao professor Luciano, tá certo? Que era um amigo e eu acho que a gente tem que manter viva a memória e o legado dele, porque ele foi, né, uma pessoa especial, muito competente, e acho que é válido, né? Sei que isso toca a gente um pouco, mas eu gosto e faço questão de trazer e de a gente manter a memória do professor Luciano, do saudoso professor Luciano, né, que nos deixou de forma repentina, tá? E com isso, eu agradeço muito a oportunidade, tá certo? Deixo aqui meu contato novamente, as redes sociais do GEFAM, e falo que o que eu falei aqui
é um pouco aí de conversa com os produtores que a gente convive, com as empresas, com os meus colegas aí de grupos, pesquisas, com os nossos alunos, com o professor Nilman, né, que tem hora que a gente fica conversando aí no telefone. E meu muito obrigado, espero que tenha atendido aí as expectativas de vocês, da organização também, e eu fico à disposição para questionamentos, comentários. Obrigado. Tá bom. Pessoal, agradecer ao professor Tiago. Eu vou abrir uma pergunta, porque nós vamos ter duas palestras na sequência. Nós vamos ter duas palestras, a do Lohan, que vai ser logo em seguida, tá? Porque aí nós vamos, depois do Lohan, vamos dar uma pausa para o café e vamos começar a mesa redonda sobre as perspectivas da pecuária no Mato Piba. Então, tem alguma pergunta? Tem que ter uma. O povo já ficou assombrado aí. Não, mas eu vou fazer um aqui pro... Hã? Não, mas estava ótimo. É porque, na verdade, nós fizemos demos uma condensada para ter o tempo lá para discussão lá no final. Aí o Sebastião fica ali mexendo na câmera, ele levantou a mão, falei, rapaz, o Sebastião vai fazer uma pergunta aqui, é pela primeira vez. Mas, ô Tiago, dentro da sua experiência, você estava lá em Goiás, depois veio para cá, e assim, claramente, né, isso é muito óbvio, né, que pelo que você mostrou, que as coisas não se repetem, né? Ou seja, cada vez mais nos convence que pesquisa que é feita na região sudeste, no nordeste, no sul, no centro-oeste, dificilmente vão ser aplicáveis, por exemplo, ou aqui ou na Amazônia, né? Sim, professor. A gente falou disso lá no Sinfor, que é o seguinte, se eu pegar um protocolo que já está validado, né, e trouxer ele para cá, ou lá para o Pará, e aplicar ele da mesma forma, a chance de dar erro é grande. Então tem que fazer algumas adaptações, observar as taxas de crescimento, observar as características do local, do sistema. Então, como eu disse, se a gente pensar em minimizar erros, né, eu tenho que entender esse contexto aí, porque eu não posso simplesmente aplicar algumas coisas diretamente como elas já foram validadas. Elas precisam de uma validação local, uma adaptação local, seja a nível de fazenda, seja a nível de experimento. É preciso fazer um teste, é preciso fazer um experimento, que é o que vocês fazem aqui, que a gente tenta fazer lá. Isso é importante demais. Você falou do Tamani. Eu tenho Tamani. Tenho Maasai, Mombasa, Zuri. Tamani não vai bem aqui. Ele é pouco produtivo. Ele é palatável, tal, mas ele degrada rapidamente, mesmo fazendo coberturas e tudo mais, assim. Então, aqui na região, quer dizer, ou na minha propriedade, vamos dizer assim, o Tamani não mostra esse potencial todo. Não sei, você fez um comparativo Tamani, não sei, no norte ou no sudeste? Lá em Rio Verde, Eduardo, ele foi muito bem. Isso lá em Rio Verde, lá em Goiás, né? Lá no nosso também ele não foi muito bem também. Então já se assemelha mais com o seu daqui, né? Mas aí o que é interessante? É mesmo capim, quando a gente mudou de região, foi lá para Goiás, lá para Rio Verde, ele foi um dos mais produtivos. E aí o pessoal, eu lembro que o pessoal de Palmas, né, no encontro lá na Embrapa, eles gostaram, acharam interessante aquele resultado. Ou seja, aí tem que... não é porque ele deu bom lá que eu vou pegar do lado e achar que ele vai ser o melhor do mundo. Tem que fazer uma avaliação aí local, né? Acho que a sua se aproxima mais da nossa, que ele cresce, mas ele não mostra o máximo dele, né? Ele se desenvolve, mas ali moderado. O que a gente viu é que ele tem um potencial grande, que é um híbrido, né, de alta produtividade, e aí lá em Rio Verde, esse potencial acho que é onde foi mostrado. Pessoal, então vou passar aqui para o Tiago uma lembrança do nosso simpósio aqui do Produpasto, Tiago, e agradecer, né, obviamente, essa maratona que o Tiago fez para chegar aqui no Tocantins. Muito obrigado.